Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria e satisfação poder trazer neste dia especial o assunto da nossa lição bíblica, a lição de número 10, que traz como tema a intercessão pelos Efésios. Sejam todos bem-vindos ao canal AD Santana do Mundaú. Se inscreva para fortalecê-lo, e tem como objetivo este canal semear a boa semente, propagar o reino de Deus. Muito bem, a intercessão pelos Efésios é o tema desta lição, e a leitura bíblica se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O texto áureo está no versículo 14 e o versículo 15. Por causa disso, me ponho de joelhos. Nós aprendemos até na posição de orar com Paulo, joelhos dobrados. Isso fala de reverência, isso fala de respeito a Deus, isso fala de humildade, humilhação perante o Todo-Poderoso. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática fala que a intercessão é um dever. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo. O grande compromisso dos crentes é interceder uns pelos outros. E a verdade prática, ela fala dos 3 objetivos desta intercessão. Primeiro, para que eles quem? Os eleitos, os crentes em Cristo, sejam fortalecidos de poder. Só existe nessa terra uma vida vitoriosa se formos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Não dá para existir nesta terra de maneira vitoriosa sem o poder do Espírito Santo. Segundo, vivam em comunhão. Aqui exprime a perseverança. E exercitem o amor de Deus. Trata aqui da prática. A vida cristã só tem sentido se houver a prática. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o assunto da nossa lição traz 3 tópicos importantíssimos. O primeiro, que são todos eles baseados na leitura bíblica, corroborados com o poder do Espírito. Aí trataremos as riquezas da sua glória, fortalecido com poder, habitados por Cristo. O segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Aí fala o amor, a virtude cristã. Arraigados e fundados em amor, a intensidade do amor de Cristo. E o terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. O que nós poderemos aprender, o que nós vamos aprender, tudo desta lição
que está baseada no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Primeiro, o que podemos aprender com a oração intercessora do apóstolo Paulo pela igreja? Note que Paulo tem tudo para trazer uma lição para nós. Tanto a doutrina, a pregação de Paulo, a vida de Paulo, a oração intercessora de Paulo, tudo que a Bíblia registra a respeito de Paulo, traz-nos uma grande lição espiritual. Foi por isso que ele, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo é um grande exemplo para uma vida espiritual saudável. Olha o que ele escreveu ao jovem Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 10. Tu, porém, isto em relação a Timóteo, referindo-se a Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Veja que Paulo, ele descreve a ação de Timóteo, seguir. Esta é a ação de Timóteo, seguir. Seguir o quê? Tudo que Paulo traz como ensinamento, como modelo, como exemplo. Tu tens seguido a minha doutrina, ou seja, Timóteo prestava atenção, aprendia de Paulo no sentido de doutrina, o que ele falava. Modo de viver, a maneira de viver de Paulo, trazia a Timóteo um grande ensino. Intenção, toda a intenção de Paulo: fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição e aflições. Então, a vida de Paulo era um modelo para Timóteo. E aqui nesta lição nós aprenderemos a intercessão de Paulo, baseado no capítulo de número 3 aos Efésios. Segunda coisa que vamos aprender: ao rogar ao Pai, o que Paulo pedia a Deus em favor da igreja? Quais os pedidos de Paulo em favor da igreja, que nós temos também que pedir a Deus em favor da igreja, dos crentes que vivem nesta terra? Terceiro, qual é a maior virtude cristã? Qual é a maior virtude cristã? Quarto, as bênçãos de Deus excede o quê? São 4 verdades que nós vamos aprender nesta lição. Primeiro tópico: corroborados com o poder do Espírito. Sabendo que Deus é possuidor de toda a glória e despenseiro de ilimitadas bênçãos, Paulo intercede em oração pela igreja. Através do conhecimento que Paulo tinha acerca de Deus, ele pede a Deus pela igreja. Então nós vamos aqui, versículo 16: corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Primeiro pedido. Segundo, para que Cristo habite pela fé nos corações. Observamos que o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito Santo. A igreja atravessou grandes catástrofes. A igreja venceu grandes impérios que foram rudes opositores da Santa Igreja. Mas a igreja continua. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Que o poder do Espírito Santo fortaleça a vida espiritual dos crentes. Se a tua vida espiritual, glória a Deus, tem permanecida, é porque o poder do Espírito Santo opera na sua vida. Irmãos, sem este poder jamais venceremos, jamais teremos uma vida espiritual fortalecida. E o segundo pedido de Paulo, que cada crente da igreja seja
habitação de Cristo, ou seja, que haja a presença de Cristo nos corações dos crentes. Primeiro, corroborados com o poder. Segundo, fortalecidos com o poder. A palavra corroborar ou corroborado significa revigorado, fortalecido. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, revigorada, com poder pelo seu espírito no homem interior. Perceba que a oração de Paulo, a doutrina de Paulo, sempre tinha como objetivo edificar, fortalecer o homem interior. Quando você lê 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, você encontra Paulo dizendo: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova para a glória de Deus. Então veja que a preocupação do crente não é basicamente o seu homem exterior, a sua vida exterior, mas a sua vida interior. Porque o exterior pode se corromper com enfermidade, pode estar abatido, pode passar por dificuldades físicas, mas o interior, ele tem que estar sempre renovado, sempre fortalecido. E quem fortalece, meus irmãos, e quem revigora esse homem interior é o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, Paulo diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém? Então, a nossa intercessão, aprendemos com Paulo que temos que interceder uns pelos outros para que o poder do Espírito Santo fortaleça o crente. Fortalecido com o poder. É o Espírito Santo que atua no homem interior, que capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 3 coisas que o poder do Espírito Santo proporciona ao homem interior. A primeira é perseverar. Perseverar significa permanecer. Não é fácil permanecer crente. No mundo que estamos vivendo, nas artimanhas de Satanás, nas lutas, nas dificuldades que vêm ao nosso encontro, nos combater, é preciso o poder do Espírito para nos capacitar a perseverar, a permanecer. Segunda coisa que o poder do Espírito nos capacita, a manter-se afastado do pecado. Nós estamos vivendo uma situação calamitosa, imoral, como quando Jesus falou em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vendo a multiplicação do pecado. E o poder do Espírito Santo nos capacita a todos os dias nos afastarmos do pecado. Aquilo que nos leva ao pecado, o poder do Espírito nos ajuda a se distanciar. Qualquer coisa que é uma brecha para levar o homem ao pecado, o Espírito Santo nos capacita para se distanciar. Meus irmãos, minhas irmãs, você tem recebido esta capacidade do Espírito Santo? O Espírito Santo tem te orientado, tem te capacitado para se afastar do pecado? Busque continuamente esta presença, este poder, e interceda também pelos crentes, pelos eleitos do Senhor, para que sejam também corroborados pelo poder do Espírito Santo, revigorados pelo poder do Espírito Santo, para cada dia se distanciar do pecado. E a terceira coisa que o poder do Espírito Santo capacita o crente: compreender as coisas espirituais. Irmãos, compreender as coisas espirituais não é concedido
pelos anos de estudo, por pesquisas de livros, grandes livros, livros extraordinários, brilhantes, com um texto e contexto fenomenal? Não. Quem capacita o crente a compreender as coisas espirituais é o poder do Espírito Santo. Vamos pedir para que nesses últimos dias o Espírito Santo capacite os crentes para que compreendam as coisas espirituais. Nós estamos vivendo momentos de grandes perplexidades e muitas pessoas estão com medo, atônitos. Muitas pessoas estão atônitas, preocupadas, apavoradas, com falsas profecias, estão atemorizadas. O que significa isso? Falta de compreensão às coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. Mas o homem espiritual compreende tudo. Então a nossa intercessão, aprendendo com Paulo, é que os eleitos sejam corroborados pelo poder do Espírito Santo e perseverem, se afastem do pecado e compreendam as coisas do Espírito de Deus. O segundo pedido de Paulo, pedido duplo: primeiro, que o poder do Espírito Santo ajude e fortaleça os eleitos, e segundo, habitados por Cristo, que eles sejam habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Está no versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A palavra habite no grego significa habitação permanente. Cristo morar no crente. Que privilégio, que bênção. Cristo morar, habitar, glória a Deus, permanentemente dentro do crente. Então veja que o poder do Espírito Santo, fortalecendo o crente, o ajuda a perseverar, a se afastar do pecado e a compreender as coisas do Espírito de Deus. E Cristo habitando no crente faz com que o crente tenha amor, tenha o caráter de Cristo. O poder faz o crente vencer as forças espirituais, e Cristo habitando no crente faz o crente ter ação espiritual, faz o crente ter caráter espiritual, faz o crente praticar e exercer o amor, porque Cristo é o amor de Deus em nossos corações. Então, meus amados, o poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Quer ser vitorioso? Receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Ore, interceda para que outros também tenham o mesmo poder e tenham a presença de Cristo para que sejam nesta terra vitoriosos. Meus queridos, o segundo tópico: arraigados e fundados em amor. Depois que Paulo faz o duplo pedido, ou seja, o poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, ele faz outro pedido, versículo 16 e 17, para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. No mesmo texto, Paulo deixa claro um dos propósitos de sua oração: que a igreja entendesse e exercitasse o amor. Por que entender? Porque na visão humana, a visão naturalística, a visão terrenal, não se pode amar quem nos faz mal. O comum entre as pessoas é sempre amar,
é sempre querer o bem daqueles que desejam o bem para nós. Mas isso não funciona no âmbito espiritual. Isso não funciona no corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que Paulo pede a Deus, porque somente Deus pode fazer o crente entender o amor. Você amar quem nos aborrece, quem nos persegue. Você querer o bem, querer que as pessoas encontrem a graça como também você encontrou. Isso é gerado pelo poder de Deus, isso é gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o amor é a virtude cristã. Por isso que Paulo intercede, arraigados e fundados em amor, para que a igreja tenha amor, entendesse o que é o amor e praticasse o amor. E por quê? Porque o amor é a virtude cristã. Por quê? Porque Jesus disse que o amor é o distintivo particular do cristão. O distintivo particular do crente. Ele disse: e vós sereis meus discípulos, se amardes uns aos outros. E em outra palavra diz: nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor. Então o amor é a virtude. E por isso que Paulo pede a Deus para que a igreja seja arraigada e fundada em amor. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Veja que a palavra conhecer significa experiência, relacionamento, intimidade, comunhão. Quem não tem comunhão com Deus, realmente é difícil compreender este amor. Amar quem lhe persegue, amar quem lhe odeia, não dá para entender, não dá para compreender quando você está distante de Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E que mundo ele amou? O mundo perverso, o mundo inimigo dele, o mundo corrupto. Glória a Deus. Então, quem tem, João falou, quem não ama não conhece a Deus, ou seja, não tem afinidade, não tem relação com Deus, não tem comunhão com Deus. Através da nossa aproximação com Deus, é que nós temos a graça e a capacidade para compreender a natureza do verdadeiro amor, o amor de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque